E o reconhecimento, por exemplo, da sabedoria de alguém. E o reconhecimento do testemunho da vida de alguém. Qual o sensor que pega isso? Então isso é por via sensor ou via mental? Aí seria a pergunta a ser feita. Aqui é um plano imperfeito. Até aí está tudo bem. Só que faltou uma vírgula. É um plano imperfeito, vírgula, mas que possibilita você reconhecer o caminho da perfeição. No sentido de entendimento dos vários temas a serem oferecidos, sugerimos que seja seguida a ordem dos mesmos, para se evitar um entendimento fora do contexto ou não informado anteriormente. Boa noite, pessoal. Voltamos para mais um episódio. Nosso terceiro episódio, terceiro tema. E hoje nós vamos falar sobre reconhecimento. Sobre o que nós reconhecemos. Estamos nós aqui, o João Provencio, eu, Thiago, e a gente vai responder algumas perguntas relacionadas a esse tema. E a primeira pergunta, João, vem no sentido de por que nós só acreditamos naquilo que vemos, naquilo que tocamos. Perfeito. É aquela frase São Tomé, não é? Tem que tocar para acreditar. Então vamos lá. É um tema profundo, um pouco complexo. Primeiro vamos entender o seguinte. Nós precisamos entender esse reconhecimento que eu imagino que seja a razão da pergunta. Esse reconhecimento tem que ser entendido. Então vamos dar um exemplo. Como que eu reconheço um objeto, uma coisa? Através, primeiramente, dos 5 sentidos da minha forma. Tá? Audição, paladar, olfato, tato, não é isso? Os sentidos do corpo, são do corpo. Então, o que ocorre? Quando estou vendo alguma coisa, e pode ser que aquele objeto tenha som, então estou vendo e ouvindo. Pode ser que eu esteja próximo do objeto, posso tocá-lo, se ele é rugoso, se é liso. Todas essas informações são guardadas no cérebro. Eu vou usar uma forma pictória. O cérebro é como se ele pegasse várias informações que descrevem o objeto e ele forma o resultante disso. Uma imagem que tem algo que, para mim, me gera aquela emoção que eu tenho ao vê-lo. Mas olha que interessante. Esses sensores ao que eu me refiro, por visão. Não, eu conheço a bolsa é preta, como aquela ali. Mas por quê? Porque você viu. Ela não emitiu som, nada, mas apenas a visão me deu a forma dela. Só que quem captou foi um sensor. Esse sensor está onde? No corpo. Não está no corpo? Então a visão, ao me dar essa informação, ela é gravada no cérebro, que também é do corpo. Olha que interessante. O nosso reconhecimento, o mais básico, se refere ao seguinte: é aquilo que os meus sentidos conseguiram sensorizar, foram gravados no meu cérebro, e eu os reconheço porque eu tenho a imagem gravada. Na realidade, é o corpo, através dos sensores, contando para o próprio corpo, que é o cérebro, para guardar aquela informação. Esse é um processo de reconhecimento que é o mais comum. Mas você diria, mas existem outras formas de reconhecimento. Eu falo, eu sei. Vocês sabem que existem outras. Mas elas não são essas sensorizadas pelos 5 sentidos da forma. Por exemplo, você conversa com alguém e você sente naquela pessoa docilidade. Você sente brandura na pessoa. Mas, de onde eu tirei esse conceito? Essa percepção? Elas não vieram desses 5 sentidos da forma. Porque eles estão presos à matéria daqui. A essa realidade que é sensorizável. E se torna inteligível. Por quê? Porque eu gravei as informações sobre os objetos que estão aqui presentes. Eu gravei no meu cérebro. Eu sei que a planta é daquele jeito,
que tem folha, tem tronco. Uma é diferente da outra, claro, mas eu tenho a gravação de todas as que até hoje eu sensorizei. Mas como você sensoriza, por exemplo, bondade? Como você sensoriza meiguice? Não é com isso que você vai sensorizar. Então parece-nos que as pessoas, elas se autolimitaram. Porque tudo aquilo que é sensorizado pela própria forma, pelo próprio corpo, isso elas reconhecem e acreditam. Não, isso é existente. Mas aquilo que não é sensorizável por esses 5 sentidos do corpo, na maioria das pessoas, isso não é gravado. Por quê? Porque não foi o corpo contando para o próprio corpo que ele descobriu. Aí você começa a falar, mas para aí, então, eu não sou só corpo. Ué, que bom, que bom. É como um amigo disse agora há pouco, no tema anterior, né, outra gravação que fizemos aqui, nós tentamos falar isso. Você não pode ser só corpo. Então tem algo dentro de nós que conta além da capacidade do corpo e dá para nós um reconhecimento diferente. Então, quando essa pergunta foi feita, eu não sei em que base que ela está se referindo. Está se referindo a essa sensorização puramente mecânica, que a física explica muito bem, a medicina de hoje tem conhecimento disso, mas e o outro reconhecimento? E o reconhecimento, por exemplo, da sabedoria de alguém? E o reconhecimento do testemunho da vida de alguém? Qual o sensor que pega isso? Então isso é por via sensor ou via mental? Aí seria pergunta a ser feita. Então nós temos que, antes de perguntas desse tipo, nós esclarecermos bem para nós descobrirmos o que a pessoa está perguntando. Porque esse algo é um pouco mais amplo do que as pessoas, de uma forma geral, a maioria, lógico que não são todos, do que a maioria se refere. Mas, João, a princípio, eu acredito que a gente está falando de matéria. Mas o que na realidade nós chamamos de matéria? Isso. Aí nós entramos exatamente no que eu tentei colocar. Perfeito. Tudo aquilo que nós conseguimos detectar pelos sensores, porque é existente nesse meio em que nós estamos, nós chamamos de matéria. Não é isso? Matéria. Pega a água, você pega a água, você pega a pedrinha, o tronco da árvore, a cadeira, a mesa, o seu corpo, você sensoriza. E aí chamam isso de matéria. Agora, vamos para uma pergunta diferente. Em relação à resposta, eu quero colocar uma pergunta. E aquilo que você pensa? Porque todos pensam o tempo inteiro, não pensam? Todos. E aí? O que é isso? Isso é matéria? Isso é energia? O que é isso? Tem momentos que a gente tem que, talvez, abusar um pouco, né, da forma de colocar. Nós temos no próprio Evangelho uma colocação que para mim é belíssima, Na ressurreição de Cristo, todas as pessoas que entraram em contato com Ele, pós-ressurreição, não o reconheceram em corpo, em forma. Nem os próprios apóstolos o reconheceram. Mas viram uma forma humana, mas não reconheceram que era a forma do Mestre que havia morrido há 3 dias atrás. E durante 40 dias, pelo que descreve o Evangelho, isso ocorreu. Os Emaús, todos que encontraram. Maria Madalena, logo no começo, os apóstolos no final, não o reconheceram, tanto que Tomé pediu para ver as chagas. Não é isso? Então vamos lá. Nós estamos entrando agora num outro conceito que é importante. Existem hoje, a nossa ciência se desenvolveu muito nesses últimos 50 anos, muito. Hoje nós temos equipamentos, por exemplo, nesses grandes telescópios, que estão lá no Sol Weber, todos os grandes telescópios, que eles conseguem hoje ter imagens através de campos em conceito ultravioleta, certo ou não? Para estudo de fundos de universo e coisas desse tipo. Mas esse sensor, que é a nossa visão, não consegue captar isso.
Nós temos um limite para cada sensor do corpo. Por exemplo, o nosso ouvido. Frequências abaixo de 14, 16 Hz não são captadas pelo nosso ouvido. Assim como frequências acima de 25, 27 kHz também não são. No cachorrinho é, mas em nós não. Então nós temos, vocês entendem que o corpo tem os seus sensores. O corpo é limitado porque os sensores também são limitados. Não é porque eu vejo que isso é existente. E tem coisas que eu não vejo que poderão estar existentes, mas eu não consigo sensorizar. Então vamos lá. O conceito de matéria, na realidade, seria uma junção, uma aglutinação, uma união de elementos que estão em frequências diferentes, que não podemos chamar aqui de energia. Energia. Vou dar um exemplo. Você pegar um avião a hélice ainda, hoje tudo turbina, né? A hélice. Na hora que o avião, piloto, dá partida no motor, você começa a ver as hélices girarem, não é isso ou não? Começam a girar. Você está vendo isso, com esse sensor, com a vista. Conforme ele aumenta a frequência de rotação nesse motor, ou seja, as hélices começam a virar numa frequência, numa velocidade maior, chega um momento que você olha e você não vê mais. Ou não é verdade isso? Mas ela é existente? Claro que é. Tanto que o avião levanta voo porque aquilo lá está gerando um empuxo, não é isso não? Está carregando, né? Está levando. Mas eu não vejo mais. E por que eu sei que existe? Porque eu vi quando estava parado. Lembra dele. Lembra dele para não, a hélice está lá, se é que está girando tão rápido que eu não vejo. Mas como? Se é a mesma hélice, se eu sei que ela está lá, se eu vi e agora eu não vejo, então há uma questão de frequência. Existem frequências no movimento que retiram a minha capacidade de sensorizar visualmente. Eu não vejo mais. Dá para entender? Ô João, mas aí você está colocando uma situação, por exemplo, é possível mentalmente aglutinar a matéria e transformar isso em energia e ao contrário? Agora você me complicou de uma vez. O tema é profundo. Nós vamos fazer o seguinte, para ser honesto, nós vamos dar uma passada muito rasa por cima. Porque a pessoa já é uma pessoa que deve ter se preocupado em estudar um pouquinho sobre o assunto. Porque, vamos lá. Vamos voltar ao exemplo que eu estou dando do avião, da hélice, e agora vamos para outro campo. Tudo é energia, dá para entender isso? Tudo é energia. O que é energia? É movimentação com uma determinada frequência. Isso é energia. Existem frequências altíssimas. Eu não vou usar a terminologia de infinito, porque é sempre infinito relativo a alguma coisa. São chamados níveis de infinitude, né? Mas imagina o seguinte, energias que estão em vibrações muito grandes, elas não são visíveis. Mas se as frequências diminuírem, que é o caso da hélice do avião, a gente começa a ver. Quando essas frequências, que estão hoje em frequências altíssimas, e elas começam a diminuir a frequência, chega um momento que poderão se tornar visíveis. E aí o que ocorre? Se eu começar a fazer uma aglutinação desses pontos energéticos nessa frequência altíssima, como que eu faço isso a nível mental? Vamos tentar ver isso? Você pode agora falar, puxa vida, se eu estivesse agora na praia, aí você vai pensar, você pode até imaginar, já entramos na imagem, ao pensar lá na praia, tal, com as condições da praia, você já cria uma imagem da água do mar chegando, aquela areia bonita, a montanha aqui do lado cheia de árvores. Você pensou naquilo, mas você percebeu que automaticamente te levou a uma imagem que está a nível mental ainda, não? Às vezes até ouve o barulhinho da onda. Exatamente, às vezes você começa até aquele barulhinho da onda começar a ressoar dentro de você. Perfeito. Mas para aí, aquilo é existente? Ou o cérebro conseguiu, na hora que você pensou, com aquela lógica, com aquela razão, porque você queria um ambiente de praia, será que o cérebro não teve essa capacidade de pegar tudo aquilo que está gravado, que represente a praia, que você já viu várias vezes, que represente a areia, que represente a montanha?
ele conseguiu juntar aquilo numa imagem, e essa imagem deu forma àquilo que você pensou? Mas para aí, onde está aqui essa imagem? Aqui, nesse sensorizável daqui, nesse existente daqui, nessa realidade daqui, está aqui? Não está. Não está ainda. Não está. Está em nível de imagem e pensamento. Aí alguém perguntaria, mas então isso não existe. Eu falo, de novo, você está confundindo. Não existe aonde? Aqui na realidade ainda não existe essa imagem, isso é verdade. Mas a nível de pensamento e imagem já está existente, não está? Foi você que formou isso. Por um querer, por uma necessidade, seja lá, eu não quero entrar na razão que levou a essa razão lógica de formar isso. Mas aqui eu vou colocar um ponto fora, para que vocês pensem nisso. Mas essa imagem poderá se manifestar para essa realidade aqui. E isso tem uma pergunta que está indo nessa direção aqui, João. É que, assim, quando a gente pensa, ao pensarmos a formação de uma imagem, e o que acontece depois? Bom. Essa aí está redondinha, está realmente redondinha. Veio de graça. Isso. Olha aqui, então vamos lá. Vamos supor que aqui também quero fazer uma colocação assim, muito séria. Existem elementos disso, isso é muito profundo. Eu estou tentando ser o mais raso possível, primeiro, para que haja entendimento. Segundo, para que não seja uma especulação, né? Um conceito especulativo, que não é esse o objetivo. Então, vamos lá. Essa imagem formada, existem características e propriedades fundamentais com relação a essa imagem. Então vamos começar a nos questionarmos. Vamos supor que eu tenha feito esse pensamento, gerei essa imagem do lugar lindo, maravilhoso, aquela areia, está vivo dentro de mim. Para mim é existente, a nível mental, não a nível sensorizável, daqui, da realidade daqui. Está ali a nível mental. Primeira coisa, o que me levou a pensar isso? Pergunta importante de eu fazer para mim. Número 2, qual a razão da necessidade dessa imagem em relação à minha vida e à vida dos outros? Quero ver se há uma lei de necessidade atrás ou não. Terceiro, que é fundamental, essa imagem, se ela se apresentar aqui, podemos até chamar de manifestar aqui. Se ela se apresentar aqui, ela cabe nesse meio? Esse meio comporta esse tipo de imagem? Nós vamos nos perguntar isso. Então aí nós podemos responder de uma forma até lacônica, se me permite colocar. Essa imagem poderá se tornar real sim aqui. E poderá não se tornar. Vamos dar um exemplo, porque todo mundo pensa o tempo inteiro. Só que não se preocupa em saber o que é esse pensamento, qual a razão desse pensamento, por que ele pensou naquilo, qual é a consequência disso que ele pensou em relação a ele, qual é a consequência disso que ele pensou em relação aos outros. Então vamos lá. Vamos supor que eu esteja aqui com a seguinte coisa, eu quero arrumar uma forma, estou pensando nisso, de poder entrar lá naquele banco sem ninguém me ver, abrir a caixa do cofre, pegar todo o dinheiro sem ninguém ver, pôr num saco e ir embora sem ninguém ver. Eu pensei nisso, eu posso pensar o que eu quero. A lógica é minha, a razão é minha. Aí eu vou parar um pouquinho e vou analisar isso agora como se não fosse eu, de fora. Poxa vida, se eu quero ir lá no banco escondidinho, é porque eu já sei que isso não é ético, não é correto. Número 2, se eu quero pegar todo aquele dinheiro, eu estou querendo pegar o dinheiro sem nenhum esforço meu. Então, além de ser um ato absolutamente inconsciente, é carregado de um egoísmo violento. Essa imagem não vai caber aqui. Por quê? Porque ela não vai auxiliar o meio. Ela não é útil para o meio, ela perdeu a razão de utilidade. Porque isso já ocorre em meios inconscientes aqui. E o universo trabalha em regime de máxima economia. Ele não vai permitir isso. Agora vamos pensar que eu sou um cientista. Eu não estou querendo usar da minha profissão para ser famoso, para rico, poderoso, nada disso. Eu sou um cientista, quero descobrir algo que vai ajudar as pessoas. Vamos supor que eu seja um médico ou um químico, ou o que seja.
eu estou tentando descobrir algo que cure determinada doença. E estou há 10 anos nisso e ainda não ocorreu. Mas eu já estou vendo dentro de mim alguém tomando aquele medicamento e se curando. Poxa vida, vamos analisar esse sonho também. Que é um sonho, né? Não é um pensamento, é um sonho, mano. Estou sonhando com isso. Quero que isso aconteça. Poxa, se eu continuar mais 10 anos e chegar nisso, isso para mim vai ser um êxtase. Porque eu consegui chegar no ponto que eu queria. Número 2, isso vai gerar uma felicidade em todos, porque é mais um remédio que cura mais uma doença e elimina o sofrimento de tantas pessoas. Agora nós temos algo que tem base no virtuoso. Isso tem utilidade. Isso não é carregado de egoísmo, isso é carregado de altruísmo. Eu posso aqui, de uma forma até prepotente, dizer o seguinte: essa imagem vai se concretizar, porque ela já existe em imagem e há necessidade dela no plano de manifestação que nós estamos nessa realidade. Esse fato irá se manifestar. Talvez por isso existe uma frase popular, mas de imensa sabedoria: no fim, sempre o bem é que ganha. Mas, João, assim, como se a gente tem todas as condições favoráveis para essa imagem se manifestar, existe um tempo razoável para isso acontecer? Como que funciona isso? Agora, nós temos umas condições para isso, né? Não adianta eu pensar em alguma coisa, encontrar um grau de utilidade e tal. Tudo que nós comentamos aqui vai ser bom para mim, vai ser bom para o meio, é fenomenal. A ideia é muito boa, a proposição desse pensamento é excepcional. Não adianta eu pensar só nisso, daí um segundo eu falar, mas é muito difícil. Isso daí pode não acontecer. Já houve dúvida. Você não acredita piamente naquilo, você não tem convicção daquilo que você está se propondo, não vai ocorrer essa imagem. Não há possibilidade de ocorrer. Quando você fala, não, eu tenho que fazer isso porque isso vai ajudar muita gente. O meu desejo é não ter sofrimento nessas pessoas que eu estou carregado, imbuído disso. Eu afirmo assim de forma prepotente, vai ocorrer. Porque ele é carregado de todos os elementos necessários, é carregado de convicção, é carregado de determinação, não tem conflito. E mais, entendeu a utilidade e o prazer que dá essa utilidade de ver os outros curados e cheios de felicidade. É por isso que vocês perceberem, toda invenção que ocorre no plano, toda invenção, a vontade de lei é que ela não tem exceção. Que tem exceção são coisas nossas, de homens, seres humanos. Vocês podem ver que todos aqueles que tentam desenvolver algo, usando a ciência, mas que é geradora de sofrimento, por exemplo, o cara descobre uma bomba nova que ao invés de matar 10, mata 10 mil. Certo? Ela vai ser utilizada? Vai servir de experiência para todo mundo, em saber que aquele tipo de coisa gera apenas e unicamente sofrimento. Vocês estão entendendo? Então as coisas são simples. Se nós pensar em algo, concluir, é que é uma proposição, né? Todo pensamento é uma grande proposição. Não adianta você sair correndo fazendo se você não tiver uma análise profunda do porquê você quer fazer. Por que aquela imagem é importante? Porque você pensou naquilo. Aquilo vai ser bom para você, vai ser bom para todos. Aí sim, você tem compreensão da razão que te levou àquela proposição. E se for gerar esperança, é instantâneo. Instantâneo. Porque aí, na geração da esperança, não cabe o egoísmo. Não cabe segundas e terceiras intenções. Porque a esperança é ato motivador. É ato que realimenta o caminho. Eu vou usar um termo até mais teológico. Que orienta o caminho da iluminação. Então, esse instante que... Uma conversa pesada de hoje. Por sinal pesada. Nós temos que, dentro de nós, usarmos um conceito que está dito no Evangelho em inúmeras páginas. Nós temos que ter um vigiai muito profundo dentro da gente. Não deixar que, aqueles elementos não virtuosos que todos nós temos, nós estamos aqui. Aqui é um plano de reconhecimento disso. É um plano para a gente aprender a dominar esse egoísmo. Um dia eu lembro de um filósofo que disse, aqui é um plano imperfeito. Até aí está tudo bem. Só que faltou uma vírgula.
é um plano imperfeito, vírgula, mas que possibilita você reconhecer o caminho da perfeição. Aí sim, aí sim. Então as coisas que não nos agradam acontecem, coisas que nos agradam acontecem para nós termos um comparativo e escolhermos o caminho que nós queremos. Né? Poderemos hoje escolher, olha o mundo como está. Você tem de um lado seres corruptos, de tudo quanto é tipo. Corrupção moral, ética, de todo tipo. E do outro lado você tem seres lutando com todas as forças do seu corpo para o bem da humanidade. Nós temos os dois exemplos à nossa disposição. O que vai me levar a imaginar a admiração disso ou a admiração daquilo é o caminho que eu vou tomar. Isso depende de cada um de nós, só isso. Tá fácil de escolher, né, João? Tá fácil de escolher. Aliás, tem uma frase que eu gosto muito sobre o cristianismo. O cristianismo é uma doutrina muito simples, mas de uma complexidade na execução, porque existe o máximo da gente. Lógico, o Cristo só pediu para a gente ser bom, mas bom como meu Pai é. Ele já deu a referência de imitação máxima. Então, para nós gera esperança, por quê? Isso é tão alto de atingir, mas tão alto, que nós temos esperança aqui por, como falamos outro dia da eternidade, nós temos esperança eternamente. Não é isso? É isso aí, João. Bom, as nossas perguntas terminaram. Tem mais alguma? Ainda bem, porque esse tipo de perguntas sobre temas iguais a esse não são fáceis, não é? Mas nós vamos mais para frente, quando os temas já tiverem dado elementos para uma compreensão maior, a gente poderá entrar em temas talvez mais sutis. Eu diria temas menos cerebrais e mais de ordem mental. Mais de ordem mental. Mas eu agradeço a oportunidade mais uma vez. No futuro aqui, outros monitores estarão aqui disponíveis, que todo mundo está com muito trabalho, e espero que cada um, né, tenha sorte de pegar temas desse tipo aí, né? Nossa, que são prazerosos. Muito bom, né? muito bom. Muito obrigado a todos vocês. Bom, pessoal, terminamos mais um episódio. Se você gostou de todo esse da nossa conversa, né? Deixe seu like, compartilhe esse vídeo com seus amigos, pessoas que você reconhece que tem essa mesma ligação. Deixe seu comentário, deixe sua pergunta nos comentários, né? Que a gente vai ter o maior prazer em responder vocês. Ok? Muito obrigado.